Nós estamos de volta. Hoje nós estamos aqui em nossos estúdios com a Cristiane, que é médica veterinária, e também o Nilson, que é zootecnista. E a nossa conversa é falando aí desta evolução e dos gargalos dentro da pecuária. Olha, a gente falava aí dessa questão dos investimentos, dos riscos. O agricultor, ele tem riscos. O canavieiro, ele tem os riscos. A cana também é um setor que, com frequência, a gente tem aquelas situações em que ele fica nas mãos de uma empresa, porque eu acho que é esse que é o detalhe crucial, né? É que o agricultor, ele consegue ter uma abrangência, um leque bem maior para a entrega do seu produto. A cana e o gado ficam meio restritos. E esse ano de 2017 foi complicado. E o produtor rural teve vários momentos de se ver com o seu gado sem saber o que fazer, né? Ou pelo menos com preços muito abaixo daquilo que precisava para custear o que ele investiu. Você resumiu, exatamente. Custeio, né? Quanto custa você produzir uma arroba e quanto você vai receber por ela. Nós temos, sobre isso que você está falando, nós temos um problema grande com o caos da JBS. O Mato Grosso do Sul é um exemplo claro disso, né? No Mato Grosso do Sul, a JBS abatia 53% de todo o rebanho que tinha naquele estado. Aí você imagina o que aconteceu quando fechou. Foi lá e suspendeu os abates, pronto. Exatamente. Então, o que está acontecendo? O governador do estado, ele está tentando, de alguma forma, facilitar essa saída desses animais. Digamos assim, no ato dele, alguns outros estados entraram nesse mesmo processo. Por exemplo, ICMS, né? O Mato Grosso do Sul partiu para o ICMS. Alguns estados, como São Paulo, como Goiás, também fizeram a mesma coisa. Por quê? Por causa disso que nós estamos falando. Concentrou demais na mão de um só. E aí teve todo esse problema. Então, e a gente ainda acha bonito, né? Dizer assim que até que os escândalos saíssem, a gente pegar e falar assim, nossa, a JBS é a maior compradora. Isso aí não é tão vantajoso. Nem um pouco, né, Fabélia? Isso você concentra poder demais na mão de um só. Ele toma decisões para todo mundo, para todo né? mundo. Ele manda no seu gado, no meu e... O exemplo claro é isso que a gente acabou de comentar, né? Você vê o Mato Grosso do Sul, olha a situação que o pessoal ficou. Você imagina, você tem um estado... E o Pará também entrou nesse pacote, sim, né? Sim, até porque o Pará tem menos plantas, né? Então... Fora isso, tem intempérie também de uma doença, como aconteceu no Mato Grosso do Sul, né? Que botulismo, a gente não... Aquilo ali que deu uma polêmica danada, né? Que foram os animais lá no confinamento que simplesmente morreram. Acho que foram 1.005 animais. 1.100 animais. 1.100. Então, assim, existem muitas intempéries que também travam o nosso negócio. Então, quer dizer, o risco é sempre muito grande. Sempre grande. Não interessa se é pecuarista, se é de leite ou de corte, não interessa se ele é agricultor, o risco é muito grande. Ele é muito grande. Ele muda, digamos assim, de tamanho, né? Na agricultura o investimento é bem mais alto, né? Aí a possibilidade de ganho também porque isso é natural. Quanto maior o seu risco, maior a sua possibilidade de ganho. É isso aí. Na pecuária vai um pouco abaixo, né? Na pecuária de leite eu acho que ainda está um pouco acima também da pecuária de corte, porque na pecuária de leite você tem um investimento também mais alto, né? Nós já vimos situações, por exemplo, com a agricultura, em que estava tudo pronto para a colheita, a soja madura, vai entrar a colheitadeira amanhã. Hoje à noite dá uma chuva de pedra, Sim. Pronto. Sim. Perde 6, 8, 10 sacas, depois de todo o investimento, depois de tudo pronto. Assim a gente viu o caso, como você citou, do Mato Grosso do Sul, quando no confinamento teve aquela intoxicação. Exato, tem fazenda de leite aí, aqui próximo já está aí Serranópolis, caiu um raio, matou quase que todas as vacas leiteiras da pessoa. Nesta semana eu me encontrei com uma pecuarista e ela falando, uma vaca lá com produção de mais de 20 quilos de leite, quebrou a coluna. Sim. Como? Você imagina o prejuízo. Não se sabe. Supõe-se que fosse uma vaca no seio, naquele momento ali, que fica mais eufórica e tudo, e que pode ter uma vaca pesada subido nela. É uma dedução, porque ninguém sabe, nunca vai saber o que aconteceu. Quando viu que era a coluna quebrada, foi fazer o quê?
abate. Não tem outra coisa a fazer. Exatamente. No caso dos riscos, no caso de um acontecimento desse, muitas vezes a gente se pergunta também, por exemplo, no caso do que aconteceu no Mato Grosso do Sul, uma coisa pior do que o próprio evento foi a mídia. Então, assim, é um grande problema na pecuária de corte também. Tem muito achômetro por aí, não tem? E tem muito aquela coisa assim, qualquer fagulha vira um incêndio. Entendeu? Por exemplo, lá, botulismo, tá. Mas o que provocou isso? Da onde veio isso? E até dentro os especialistas deu divergência, né? Sim, Um fez artigo dizendo que era, o outro fez artigo contestando aquilo. Que não era, você entendeu? Então, sim, nós temos vários problemas. Eu acho que a mídia tem que tomar um pouco de cuidado, e nós pecuaristas mais ainda, ao divulgar algumas coisas. Porque nem sempre aquilo que está sendo comentado é a verdade. Entendeu? Agora ainda tem uma outra parte que, vamos ver se dá tempo para a gente colocar, que é a do colaborador, né? Porque ele depende desta mão de obra. Porque, por exemplo, lá no leite, tem que ter um colaborador muito atento para verificar se tem um leite que está contaminado ou não. Porque uma vaca que tiver com uma infecção pode contaminar todo aquele leite que estava no resfriador e ele perder um curativo que não foi bem feito. Então, assim, tem ainda essa parte, né? É um gargalo, né? Mais um gargalo. De toda a produção, eu acredito que a mão de obra é um gargalo, assim, 50%. Eu já acompanhei situações que o zootecnista foi até a propriedade, passou as orientações, tem que lavar o coxo e tal. Aí o funcionário perguntou para o patrão, que dia que a doutora veio aqui? Ela veio quarta-feira, por quê? Não, porque daí na terça tem que lavar o coxo. Isso. Então, quer dizer, ele só quer fazer para mostrar. E aí ele na inocência, você vê que isso aí, ele chega a perguntar isso para o patrão, foi na inocência que ele veio com isso. Então isso ainda é um trabalho a ser feito, né? Um trabalho de longo prazo, que é educar esse colaborador para essa necessidade. Exatamente. Na verdade, é aquilo que a gente estava comentando sobre a sucessão, né? Quem está na fazenda lida. Hoje, na lida do dia a dia, o nível cultural dessas pessoas é um limitante. Então, assim, para a gente que trabalha com isso, também é um limitante, porque mesmo que você incentive, mesmo que você treine uma pessoa dessa, ela leva um tempo para se adaptar às mudanças. Por quê? Porque é difícil para ele enxergar. Reeducação. É muito difícil, por exemplo, eu vou te dar um exemplo pessoal, né? Eu vou dizer que 90% dos meus funcionários são analfabetos ou semi-analfabetos. Então entendeu? a gente ainda tem isso lá no campo, Muito, lá na prática. Muito. E a gente tem que treinar, a gente tem que ensinar, você entendeu? A gente tenta, a gente faz o possível para que as pessoas enxerguem que o negócio ele deixou de ser exclusivamente patrão e peão, como se dizia antigamente. Né? Hoje o cara tem que lembrar que ele está lá dentro, ele está recebendo porque aquilo está produzindo. Então ele deixou de ser um peão, ele é parte do negócio. Isso é muito difícil de você colocar na cabeça dos funcionários. Ele é parte do negócio, isso tem um peso bem grande, né? Muito grande. Dentro da medicina veterinária, é necessário ter esse inteiramento com o colaborador, com essa parte integrante, né, Cristiane? Com certeza. A aplicação de medicamentos é um... Horários, exatamente, tudo, porque dosagem. assim como um humano, que nós fazemos, por exemplo, um antibiótico numa vaca leiteira, nós temos os dias, para seguir tal dia, tais horários, igual como a gente faz no ser humano. No gado é a mesma coisa, eu tenho que fazer várias doses em tantos dias. Só que aí, para facilitar o manejo, para não precisar de fechar aquela vaca, você pega e dá uma dose cavalar, que a gente chama no campo, uma dose grande, num dia só, e aí o animal está subcurado e volta a apresentar a doença novamente. E aí vem as questões das resistências. Exatamente. Troca de medicamento, exatamente um dos motivos é esse problema de analfabetismo. Existe essa preocupação, né, de trocar o produto que você tem que dar para o animal. Já aconteceu no campo de dar... E por uma confusão natural mesmo, isso, sem maldade, sem nada, por ignorância no sentido de desconhecer. Por desconhecer, já aconteceu isso mesmo, trocar medicamento. Tem medicamento, tem, por exemplo, um certo tipo de antibióticos que não se pode fazer, faz no bovino, mas não pode fazer no equino. E a pessoa, sem saber, troca. E já matou o animal. Então, isso acontece.
E ainda tem aquela automedicação, é a medicação que o vizinho indicou? Exatamente, é o que tem, né? A gente não está sempre na propriedade, às vezes é uma propriedade distante, não tem recurso, né? Então a pessoa fala assim, vou chamar o vizinho aqui e ver o que ele faz. Vou lá e vou na sua cozinha e pego um medicamento. Então isso acontece muito, não usa a farmácia. Sem nenhuma avaliação, sem nenhum... Não sabe para que está usando aquilo, né? Isso aí acontece muito com intoxicação por ureia. As pessoas já correm logo para pegar um vinagre e tentar salvar o animal. Isso o vinagre resolve? Resolve em parte, porque os outros tratamentos a pessoa não sabe o que precisa fazer. E aí fala, nossa, mas o vinagre não deu certo, mas não sabia. Claro que não vai dar certo. Para a gente encerrar, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, Nilson. Eu que agradeço, Fabélia, o convite, foi um prazer e estamos à disposição para que o pessoal quiser saber, se você quiser mais alguma informação, a gente está por aí e atende a quem quiser. Certamente vamos trazê-los mais vezes para a gente estar abordando, porque o assunto é bem gostoso, a gente começa a falar e tem tanta coisa ainda que daria para a gente estar falando. Muita coisa, muita informação. A gente tem muito ainda a passar para os pecuaristas e até mesmo para os nossos colaboradores. Eu acho que a informação ela serve para todos nós. Cristiane, foi um prazer tê-la aqui. Prazer e você já está com o compromisso de vir outra vez aqui com um grupo de mulheres que está fazendo um trabalho, um estudo técnico, né? Isso, nós temos um grupo de mulheres que fazem uns estudos exatamente na parte de agronegócio. Então, as mulheres estão atingindo um seio do agronegócio. Vários setores. Exatamente. Estamos atingindo a pecuária, a agricultura. Então, eu agradeço o seu convite, Fabélia.